Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele Rosa, professora de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre os vírus. Bom, os vírus que são uns seres que estão presentes no nosso dia a dia, né? Provavelmente você já ouviu falar, inclusive agora que nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? Do coronavírus, então você escuta muito falar sobre esses seres, né? Mas mesmo antes dessa pandemia, provavelmente você já foi ao médico em algum momento e o médico disse: você está com uma virose. Mas o que são esses vírus, né? Bom, os vírus são seres bastante curiosos, né, em relação à ciência, porque ainda nós temos grandes paradigmas. Como vocês já estudaram as características básicas de um ser vivo, vocês já viram que os seres vivos, todo ser vivo, ele é formado, ele é constituído por uma célula, né? Seja um ser formado por uma única célula ou por milhares de células. Mas, no entanto, o vírus, ele não tem célula. O vírus, ele é acelular. E isso faz com que ele fique nesse limbo, né? Onde alguns cientistas hoje defendem o fato do vírus ser um ser vivo e outros dizem, não, o vírus não é um ser vivo porque ele não tem uma célula. Mas hoje sabemos que ele é um ser, que ele é acelular, né? Nós não definimos se ele é um ser vivo ou se ele não é. Isso ainda a ciência vai desvendar, provavelmente até mesmo vocês vão poder estudar isso futuramente. Mas hoje nós sabemos então que ele não é constituído por célula. O que é então, né? Como é formado esse ser? O vírus, né, ele vai ser constituído por uma cápsula de proteína e dentro dessa cápsula de proteína nós vamos encontrar o material genético. Esse material genético, ele pode ser tanto o DNA quanto o RNA. Essa cápsula de proteína, né, esse envoltório proteico, ele vai ser chamado de capsídeo. Existem diversos tipos de vírus. Existem vírus que atingem os seres humanos, existem vírus que atingem outros animais, existem vírus que atingem plantas, fungos e até mesmo bactérias. Então, eles são seres que vão atingir diversos outros tipos de seres vivos. Por exemplo, os vírus que atingem as bactérias, eles são chamados de bacteriófagos, né? Que vão estar atingindo então essas bactérias que já são seres que nós não visualizamos. Imagina, eles ainda conseguem atingir elas. Os vírus, eles são muito pequenos, né? Existem pessoas que acabam confundindo e achando que os vírus são bactérias, né? Mas não, gente, as bactérias são seres que fazem parte do reino Monera, né? Elas têm células, elas possuem células procariontes, no entanto, o vírus, ele não possui célula. Nós dizemos que os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Os vírus, fora de uma célula viva, eles ficam totalmente inertes, eles não conseguem fazer nada, eles não têm metabolismo próprio, eles não se reproduzem, eles precisam parasitar, ou seja, entrar dentro de uma célula viva para então conseguir se replicar, conseguir se reproduzir. Então a gente diz que nós chamamos eles de parasitas intracelulares obrigatórios, tá certo? Bom, nós sabemos que existem diversas viroses, né? O que são viroses? Viroses são doenças causadas por vírus, como sarampo, catapora, rubéola, cachumba, né? Poliomielite, são diversas viroses, a gripe, né? Então, tudo são causadas por vírus. Essas viroses, né? Quando nós vamos tratar uma virose, nós não temos um remédio para elas. O que acontece? Nós precisamos tomar remédios para os sintomas que elas causam. Então, se você está com febre, você vai tomar um remédio
para a febre. Se você está sentindo uma dor de cabeça, um remédio para dor de cabeça, né? E assim por diante. Eu tô com uma virose muito forte. O que acontece? Você vai sempre tomar remédios que vão combater os sintomas. Nós não temos remédios que combatem diretamente o vírus, né? Mas sabemos que existem as vacinas, né? As vacinas que ajudam muito, né, nos tratamentos profiláticos, ou seja, vocês vão tratar antes que aconteça, né? Tem várias vacinas, vacinas para febre amarela, vacina para rubéola, vacina da gripe. As vacinas, elas nos previnem de pegar alguns vírus. Essas vacinas, elas são produzidas em laboratórios, né, onde são usados ou o vírus atenuado, ou um pedaço do vírus, até mesmo o vírus morto, né, e posteriormente, quando chegam no nosso organismo, né, quando nós aplicamos uma vacina, o nosso organismo, ele percebe, então, essa proteína estranha e o nosso sistema imune, os nossos leucócitos, nossos glóbulos brancos, então iniciam aí uma grande produção de combate a essa proteína estranha, a esse vírus que chegou. E aí o que acontece se a gente entra em contato posteriormente com uma pessoa que está com esse vírus, né, ou em contato com esse vírus, o nosso organismo ele já reconhece esse vírus e ele já tem anticorpos, né, prontos para não permitir que esse vírus se mantenha no nosso corpo, se replique e que nós tenhamos os sintomas. Mas os vírus, eles têm uma grande capacidade de mutação, eles estão sempre, né, evoluindo, mutando, né, são cada ano diferente. E é o caso do vírus da gripe, né? O vírus da gripe, você tem que tomar a vacina uma vez por ano, porque cada ano nós encontramos um vírus diferente. Então, a vacina anterior, ela acaba não prevenindo o vírus do ano seguinte. Mas a gente também tem que contar com o nosso organismo, por isso a importância de se alimentar bem, né, de fazer um repouso adequado, né, e manter aí o sistema imunológico bem para que quando a gente se encontre, né, na presença de vírus, o nosso organismo reaja da melhor forma. Bom, gente, essa foi uma aula então aí para falar um pouquinho sobre os vírus, espero ter ajudado vocês. Muito obrigada por estarem assistindo, tá bom? Curtam a aula, né? Coloquem um curtir, se inscrevam aqui no canal do YouTube. Um grande abraço a todos, tudo de bom. Tchau, tchau!